Olá, meus queridos apoiadores do Café com Velocidade. Estamos começando aqui um programa, né? Que vocês são merecedores. Programa prometido lá, registrado em cartório. Programa exclusivo para apoiadores, falando sobre outras categorias. A Fórmula 2 ficou um tempinho parado e aí a gente também ficou um pouco parado. Mas cá estamos para atualizá-los, já que agora a Fórmula 2 chega no Bahrein para mais 2 finais de semana em que a decisão do título será aí conhecida. Nós saberemos quem será o campeão. Fábio Campos, seja muito bem-vindo. Esse, então, de certa forma, é o penúltimo programa de Fórmula 2 no ano, né? Acredito. A gente volta depois para comentar o resultado. 2 rodadas aí no Bahrein, mais 4 etapas. E com o título se desenhando para Mick Schumacher. Seja muito bem-vindo, Fábio Campos. Olá para você, Raposo, olá para os nossos apoiadores, né? Programa exclusivo, é como você falou, né? Estamos aqui cumprindo o nosso dever, né? Estamos na função do dever, cumprindo aqui com os nossos apoiadores. Eu não sei se vai ser o penúltimo, não. A gente pode até fazer um antes do último, porque dependendo do que acontecer neste final de semana, a gente pode até aparecer aqui, Você se a tá adesão dos animado, nossos. hein? Você tá Se todos os animado, hein? apoiadores assistirem, se a adesão for gigantesca, se vierem os e-mails para o cafécomvelocidade@gmail.com, eu não tenho dúvida de que os apoiadores receberão seus prêmios. Agora, se ficarem aí muito quietinhos, nem comentarem nada, aí a gente arredonda lá para o final do ano. Mas vamos ver se a gente faz algum sucesso aqui nessa nossa caminhada. Enfim, eu não lembro muito bem qual foi o último programa que nós fizemos da Fórmula 2, para saber o que nós já comentamos e não. Mas eu acho agora a tônica realmente a gente focar um pouco, né, nessa decisão desse título. Nós temos aí alguns pilotos ainda com chances matemáticas. Nós temos o Mick Schumacher disparado com 191 pontos. Ele tem aí 22 pontos de diferença para o Callum Aylott, quase uma vitória, né, de vantagem. Então, assim, é uma vantagem considerável, restando apenas 4 etapas. Já dá até para começar a fazer contas de título antecipado para o Mick Schumacher, dependendo do que acontecer neste primeiro final de semana no Bahrein. E um pouquinho mais distante, nós temos o Tsunoda, que está já com 147 pontos. Aí nós já estamos falando de 44 pontos atrás do Schumacher. E o Christian Lundgaard, que está com 46 pontos atrás. Já é um pessoal um pouquinho mais atrás. E o Robert Schwartzman, né, que nós começamos falando tão bem dele, continua fazendo um bom campeonato, venceu a segunda em Spa-Francorchamps, mas teve um abandono. As últimas etapas não foram legais, né? Abandonou em Mugello e terminou em nono na segunda corrida, 11º e 10º na Rússia, sem marcar pontos também, o que o tirou aí, de certa forma, dessa briga por este campeonato no fim, Fábio Campos. Qual é a tônica, Fábio Peraí, Campos? faltou um piloto. Você tem que falar o piloto abaixo do Schwartzman, que é importante. Eu aconselho você a não esquecer do piloto logo abaixo dele na tabela. Vamos falar de Nikita Mazepan, que é o outro russo que provavelmente estará na Fórmula 1 na temporada que vem, Fábio Campos. Sem Como que dúvida. já está confirmado? Já está batido o martelo? Não, oficialmente não. Oficialmente a Haas vai anunciar no final do. Eu acho que eles vão anunciar depois da temporada. Eu não me lembro exatamente a data que eles previram. Mas a dupla da Haas tá definida, né? A dupla da Haas, já até coloquei lá no meu Twitter. @CampusFB, a gente divulga também aqui nos apoiadores. Tá lá, a dupla é Mick Schumacher e Nikita Mazepin. Enfim, a gente pode debater nisso Eles também, que né? foram companheiros do ano passado, né? Na Fórmula 2 eles corriam juntos. Ah, eles eram companheiros do ano passado, o Não, Mazepan esse senhor. ano. Não, senhor. O Schumacher era Sim. companheiro do Shangelael na Prema. Ah, é, realmente. Foi um ato Muito falho. tempo sem Fórmula 2, né? O senhor tá com Foi uma um ato abstinência. falho. Eu não sei Você por tá que com que eu uma tava com o abstinência. Mazepan na cabeça. Que tinha sido ele. É porque o Gelael e o Mazepan têm muita coisa em comum, né? Deve ser por isso que você tá confundindo. É, provavelmente. Mas enfim, Fábio Campos, o que dá pra gente falar dessa decisão desse título aí? O Mick realmente chega aí disparado? Ou você vê alguma chance pro Calum Aylott? Não, chance tem, né? O campeonato vai ter 4 rodadas. A gente tá com essa cabeça de tá chegando no Bahrein para terminar, e não deixa de ser verdade,
Mas são 4 corridas, né? São as duas desse final de semana e das duas no circuito externo, que vai ser muito legal também ver a Fórmula 2 fazer esse circuito diferente. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Com a Fórmula 1, com a Fórmula 2, como vai ser. A gente vai ver essas categorias andando num anel externo pela primeira vez em tanto tempo. Então, num circuito externo, né? Não é anel, é circuito externo. Então a gente vai ficar nessa expectativa de ver o que vai acontecer nesse campeonato. Eu acho que não está decidido, mas a gente tem o grande mistério de Mick Schumacher, né, Raposo? É um piloto que nas 2 temporadas se ele for campeão, né, tanto na da Fórmula 3 como na da Fórmula 2, agora a Fórmula 3 ainda era a Fórmula 3 europeia, é um piloto que começa o ano de uma maneira irregular, vai marcando pontos aqui, e de repente, na metade do ano para frente, acontece alguma coisa, o que será? E ele passa a conseguir todos os resultados que precisa. Né? É curioso o caso do Mick Schumacher, que é um bom piloto, não há discussão, tem até feito belas ultrapassagens, também não há discussão, mas tem esse curioso caso de Mick Schumacher, dava para fazer parafraseando o nome daquele filme. Curioso caso de Mick Schumacher, que as 2 vezes em que foi campeão, já estou considerando se ele for campeão nesse ano, é uma metade de um campeonato de um jeito e a segunda metade de outro completamente diferente. Na Fórmula 3 houve, inclusive, acusações, né? Houve aí piloto falando sobre favorecimento e tudo mais. Nesse programa 2, o senhor não deveria sumir da câmera, eu acho. Mas, enfim, eu fico aqui sozinho, triste e abandonado. Mas existe toda essa questão de ele ter sido... de ter tido acusações. Eu não lembro quem que era o piloto. Você lembra quem foi o piloto que fez acusações? Foi o... Na Fórmula 3? Não lembro, não vou lembrar. Na Fórmula 3 ou você na tá falando Fórmula agora? 3, na Fórmula 3, quando ele arranca lá e ganha o título, teve um piloto que levantou uma suspeita da Prema lá, sendo beneficiada e tudo mais, das condições que o levaram ao título e tudo mais. Eu lembro de ter rolado, mas não me lembro agora quem foi o piloto. Mas com certeza os nossos ouvintes, apoiadores, atentos que são ao assunto, alguém há de comentar e nos enviar. Eu confio muito. Ou no chatzinho aí, que a gente vai sempre lendo o chat pós-programa também, né? Exatamente. Mas é curioso mesmo. Eu não creio que na Fórmula 2 teria espaço para esse tipo de manobra. Na Fórmula 3, talvez, as coisas eram mais, sei lá, menores e tudo. Tinha aquela questão do Stroll quando corria lá também, o carro bem superior aos demais. Poderia acontecer. Na Fórmula 2 eu não vejo isso acontecer. Eu acredito realmente que, sei lá, é o segundo ano dele também, né? Vamos lembrar disso, não é o ano de estreia dele, que de repente começou mal e pegou o jeito. Ele já vinha de um ano de experiência, começou não tão mal, mas começou razoável também e engrenou aí na segunda metade com algumas vitórias e levando aí assumindo essa liderança. Venceu em Monza, venceu em Sochi, então e veio de muitos pódios, né? Ele veio uma sequência de pódios aí da Catalunha por Spa e Monza que o deixaram aí nessa posição confortável no campeonato. A questão há uma inversão, né? Há uma inversão. É curioso, a gente está falando isso, claro, em título de curiosidade, né? Aconteceu muito, de uma maneira muito sensível na Fórmula 3. Na Fórmula 2, como você está falando, não foi tanto. Na Fórmula 3 ele disparou, mas há uma inversão dele com o Schwartzman, né? O começo do Schwartzman, Sim. 2 vitórias nas 5 primeiras corridas, enfim, era avassalador. Os dois tiveram uma briga em Silverstone, se tocaram em Silverstone. Né, não sei se na primeira ou na segunda, enfim, foram 4 corridas em Silverstone, né, 2 finais de semana, não sei em qual deles, mas se tocaram, enfim, não houve nenhum escândalo por causa disso. E do meio do campeonato para frente é uma inversão, né? O Schwartzman cai bastante, é o primeiro ano dele, é até compreensível, mas o Mick Schumacher acontece uma coisa muito parecida com o que aconteceu na Fórmula 3. E esses caras, né, Raposo, eles recebem uma injeção. Não é à toa que o campeonato da Fórmula 2, olha as primeiras posições todas que você leu. Mick Schumacher, Ferrari. Aylot, Ferrari. Tsunoda, Honda. Lungard, Renault. Schwartzman, Ferrari. Os 5 primeiros são todos pilotos de fabricantes. Isso não é coincidência. Por quê? Esses caras têm despeja-se tecnicamente nesses caras simuladores, engenheiros que vão participar das equipes e colocam eles lá para participar das reuniões das equipes de Fórmula 1, mas vão lá participar das reuniões da equipe de Fórmula 2. Há um intercâmbio de informação entre as equipes. Né? A Ferrari certamente passa para Prema
dados técnicos que ela adquire com seus supercomputadores que a Prema não tem. Então, essas coisas têm que ser pontuadas na análise desses campeonatos. As pessoas precisam ter essa consciência. Não é coincidência que os superpilotos estão sempre nas cabeças. Os superpilotos que eu digo, os pilotos de fabricantes. Não é coincidência, porque tá rolando ali uma desvantagem, entre aspas, com os outros. Não estou falando que é nada ilegal, mas acontece e a gente tem que relatar, né, Raposo? Exatamente, foi muito bem colocado e pontuado que tem a galera das academias estão aí fazendo parte desse topo dessa tabela da Fórmula 2. Então a gente tem aí essas duas provas do Bahrein chegando. E eu quero saber, já que você falou, você foi enfático em dizer, né, Tsunoda Honda, em vez de falar Tsunoda Red Bull. Como que fica ele? É um piloto que, de certa forma, me agradou. Teve aí duas vitórias, uma vitória inclusive de sábado, né, em Spa-Francorchamps, então não foi as vitórias de domingo. Andando bem, andando rápido. E a Red Bull nessa situação, né, de sem pilotos na sua academia, sem grandes nomes aí vislumbrando subir, engolindo de certa forma o Kvyat e o Albon lá em cima, essa questão de torcendo para que o Albon faça alguma coisa, mas o Kvyat também talvez esteja sendo engolido aí. Se não dá para pensar um Tsunoda subindo também para 2021 já, Vai subir. Mesmo a Honda saindo. Ele vai subir, tá tudo já desenhado para ele subir, ele já tem teste marcado com a Red Bull em Abu Dhabi. Ele precisa confirmar a superlicença, né? Se ele mergulhar muito, embora a FIA já tenha dito que vai relaxar a superlicença em alguns casos, enfim, por causa da pandemia, já meio que abriu a porteira, né? O que tem que ser avaliado caso a caso. Mas o Tsunoda vai ser piloto da AlphaTauri, a não ser que aconteça alguma coisa muito, muito surpreendente. Pode colocá-lo também como um futuro. Mais um motivo para quem não assiste Fórmula 2 ou para quem quiser assistir as últimas provas do campeonato, mais um motivo, porque você vai ver ali alguns pilotos que estão certos na Fórmula 1 já, como o Schumacher, como o Mazepin, como o Tsunoda, enfim. E os outros que vão estar ali na bala da agulha, né, Raposo? Que é o Aylot e o Schwartzman, que vamos ter que ver o que vai acontecer com esses dois, porque ou vão fazer Fórmula 2 de novo e só um vai sobreviver no ano que vem, o outro vai acabar a carreira, porque só dá para um ganhar. E, enfim, fica esse ponto de interrogação aí para esse finalzinho de ano aí para a gente acompanhar no Bahrein. Pergunta que eu tenho que te fazer é o seguinte. São duas perguntas, na verdade. Faça quantas você quiser. O senhor está muito generoso. A primeira pergunta é com relação ao Mazepan. Eu sei que você não gosta dos filhinhos de papais, mas tirando a questão filho de papai de lado, te agrada Mazepan? É um piloto que merecia estar indo para a Haas ou não merecia estar indo para a Haas? Não, ele não merecia, Raposo, porque tem 5 pilotos na frente dele na tabela, né? E essa não é só aquela questão de performance e resultado, né? Os 5 pilotos que estão na frente dele estão andando mais do que ele. O Mazepan, fazendo análise fria, ele é claro que ele evoluiu. Ele era um coadjuvante antes, em Fórmula 3, enfim. É claro que ele evoluiu. Hoje ele combate, ele consegue encarar o Ghiotto, que é um companheiro muito experiente, né? Um cara que não tem futuro no automobilismo, mas ele tem experiência, enfim, tem o seu valor. Hoje ele consegue andar muito mais próximo. Haja vista nessas provas na Rússia, né? As últimas provas que aconteceram na Rússia, para quem se lembra, né? Que já faz tanto tempo. Mas eu revi aí esses dias, enfim, revi os highlights que tem lá na F1 TV, enfim, então tá mais fresquinho aqui na cabeça. Mas resumindo, Raposo, respondendo a sua pergunta, ele evoluiu, claro que o Mazepan evoluiu, mas ele vai para a Fórmula 1, é a mesma coisa do Stroll, né? Não é nenhum idiota, não é nenhum pangaré, mas tá lá por um motivo muito escancarado, vai entrar por um motivo muito escancarado. Agora, que ele tá evoluindo como piloto, e ele pelo menos, né, Raposo, ao contrário do Stroll, ele tá fazendo a escada, ele tá passando no step by step, como diria o outro, do automobilismo. Então, e essa diferença ele já tem. Agora, tem pilotos, basta olhar a tabela não tá mentindo. Há pilotos vários mais rápidos do que ele, melhor preparados do que ele hoje. Muito bem, eu assino com o relator, também acho que o Mazepan não é essa bolacha toda, última bolacha do pacote. Fico em dúvida. O pacote tá cheio de bolacha, né?
Com certeza, né? Dava para ter subido a dupla da Prema, com certeza, mesmo o Schwartzman tendo aí perdido esse seu terreno no finalzinho, dava talvez para ter garantido ele, mas enfim, vamos ver o que acontece no ano que vem, como você falou. E ano que vem nós temos a. Eu ainda vou bater nessa tecla, apesar do Lucas Herrera nos apelidar de viúvas do Tictum, mas Dan Tictum talvez achando uma equipe melhor, pode ser que a gente veja alguma coisa. E eu gostei do Drogovic. Eu acho que se o Drogovic também conseguir uma equipe melhor, eu não descarto o Drogovic entrando fortemente nessa briga, não, Fábio Campos. É verdade, também vou com o relator. Eu acho que o Ticton eu já falei que já é uma decepção, falei no último programa. O Herrera, eu não, vou ficar xingando o Herrera, não. O Herrera é papai. E o filho dele é bonitinho. Eu vou perdoar o Herrera nesse momento. Se você chama o filho dele de bonitinho, você chama ele de bonitinho, que o filho é a cara dele. Mas é ele pequeno, né? Ele não, ele já tem barba. O filho dele não tem essa barba feia. Ah, tá. Mas então dá para fazer a referência escapulindo do elogio. Mas falando sério, o Drogovic tem tudo agora para subir para uma Prema, para subir para uma arte, né? A RT, para tentar uma equipe melhor, tentar dar um salto, ele tem um cartão de visitas excelente, ele pode sentar na mesa e mostrar. Claro que tem a questão do patrocínio, mas até isso também facilita mais para ele, pelos resultados que ele teve. Então, ele tem. A solução para ele é essa, né? E ele não é um piloto pronto, ao contrário do que digamos, essa secura do Brasil de pilotos está transformando ele num talento pronto, mas ele não é um talento pronto. Ele tem muita coisa para evoluir ainda. Agora, conseguiu as suas vitórias bem valorosas. E agora tem que sentar na mesa e subir de equipe. Tem que andar para cima. Se ele for para uma equipe, se ele andar para o lado, se ele for para uma equipe de meio de pelotão, aí vai ter que explodir o ano que vem. Não vai ter nem que andar bem, vai ter que explodir no melhor sentido da palavra. Muito bem, meu caro Fábio Campos. Eu quero saber, você está assistindo a Fórmula 3? A antiga GP3? Não do jeito que eu gostaria, estou atrasado. É porque eu também não estou assistindo do jeito que eu gostaria e já talvez até desisti de colocar em dia esse ano. Mas gostei do pouco que vi, viu, Raposo? Não sei de você. Também veio uma turminha boa aí da Fórmula 3, eu acredito. Essa pergunta que eu ia fazer para você. Você tem algum nome de destaque que o senhor traria para gente? Alguém para fiquem de olho neste nome, para a gente ficar aí atento e acompanhando e esperançosos do que vai acontecer com essa Fórmula 2 no ano que vem, já que esse ano, de certa forma, pandemias à parte, foi um ano de bons pilotos, tivemos um bom campeonato aí, tivemos boas brigas, boas disputas, tivemos mudanças na tabela, oscilações e tudo mais acontecendo. Então é para ficar esperançoso, sim, de talvez ano que vem se repetir essa boa safra que nós tivemos, obviamente com as suas exceções, né? Sempre tem aí aqueles pilotos lá do final do grid, né? Que colocam uma grana gigantesca, o Daruvala, como queira, né? Alguns nomes que estão lá, Juliano Alesi, que eu não sei quem tá pior de filho, se é o Alesi ou se é o Piquet, porque realmente são. A Alesi tá pior, eu acho. A Alesi tá pior, porque o Piquet também, né? Desde que chegou na Europa, fez o que fez aqui na nossa Fórmula 3 aqui, não tinha absolutamente para ele, e aí cheguei lá na Europa e desde a Fórmula 3 não tivemos um campeonato bom do Piquet em momento algum dele na Europa. Então fica essa decepção aí. Eu fico pelo menos com mas esse como é o sentimento. primeiro ano, né, Raposo? Também como o caso do Drogovic, né? Como é o primeiro ano, quem sabe no segundo também mudando de equipe, enfim. Eu não dou como encerrado o Pedro Piquet, não. Eu dou, porque pelo que ele fez nas duas Pelo que você já Fórmulas. viu, né? Uhum. Pelas duas Fórmula 3, andou em equipes relativamente bem naquela primeira Fórmula 3, né, que era a europeia, antes da GP3 ser rebatizada, foi para a GP3 e também não apresentou nada que convenceu, correndo mais de uma temporada lá na Fórmula 3. Então, assim, na Fórmula 2 agora também fazendo um péssimo campeonato, com um companheiro experiente, sim, mas um companheiro tendo resultados lá na frente. Então, ficou um gostinho assim de decepção no ar. Eu acho que não foi nada bem, nada bem. Então, não tenho muitas esperanças não de ver o Pedro Piquet melhorando o ano que vem, mesmo que numa equipe melhor
A gente viu o Deletrar conseguindo pódios, inclusive, né? 2 pódios em Mugello. E ele realmente andando, lutando para ver se consegue pontuação. Tem 2 pontos apenas no campeonato, então bem sofrível essa temporada. E o Samaia, né? O Samaia, a equipe é muito ruim, mas eu também não sei até que ponto os péssimos resultados dele também não é uma contribuição de braço, né? O Samaia, eu lembro aqui no Brasil, quando ele correu aqui no Brasil, ele foi vice do Iório, né, na Sul-Americana, mas eles corriam na Cesário, que só existia Cesário também. Quem sentasse na Cesário ia ganhar a corrida e ser o campeão. E ele foi vice do Iório, né? O Iório foi campeão naquele ano, com boas disputas entre os dois, mas o Iório levou a melhor. Então o Samaia também não fazendo muita coisa interessante. Então, acho que desses brasileiros aí, o Drogovic é realmente a esperança. Eu não consigo ver muita coisa vindo do Piquet nem do Samaia. Posso estar errado, torço para estar errado, inclusive, para que mostrem diferente aí, algo diferente. Mas mesmo que subam, consigam um carro melhor, não vejo progresso vindo desses dois, não, Fábio Campos. Mas o Samaia, para mim, não tem a menor condição de ser piloto de Fórmula 2. Deu um passo maior do que as pernas, e, enfim, é o pior piloto do grid. E hoje, né? E olha que tem o Gelael, tem uma concorrência boa lá, hein, na parte de baixo da tabela. Sangalael que está voltando, né? Felizmente, né? Porque se curou, ele quebrou uma vértebra em Barcelona e agora está voltando, vai voltando para Dames, ao lado do Tictum, e onde estava o Yuri Vips, né? Esse é um piloto também que eu acho que pode ser trabalhado uma temporada inteira de Fórmula 2, eu queria ver. Agora, só para responder a sua pergunta, Raposo, a turma de cima da Fórmula 3 é boa, né? O Piastri, que já é campeão, enfim, é um menino muito promissor. O americano, me fugiu o nome dele, gente. Ele é norte-americano, por isso que há muita atenção em cima dele, né? Porque ele é um piloto também que a Fórmula 1 quer muito um piloto americano, a Fórmula 1 quer os Estados Unidos, agora mais ainda por causa da Liberty. Enfim, é o Sargent. Você tá com a lista aí aberta, confessa para os nossos ouvintes, vamos ter um Não, eu tô compromisso com com a a lista da Fórmula verdade. 2. A lista que eu tô aberta aqui é da Fórmula 2. O Schumacher lá, o Tsunoda. Eu abri aqui a da Fórmula 3, então, para você. Piastri foi campeão, né? Já acabou a Fórmula 3. Com o Theo Pourchaire, né? Esse francês aqui. Nossa, Porchar, Pourchaire. francês. Esse sargento aqui, Logan Sargento, o É ele, americano em é ele. terceiro. E O Veste, né? O Veste vem Frederic bem, né? Veste. O Veste vem de atuações muito fortes em categorias de base. Esse também é um piloto de primeiro ano, é um piloto também para ficar. Ele é dinamarquês, se eu não estou enganado, né? É um piloto para ficar de olho, né? Aí O tem o David, Enzo. e tem o David Beckman. Agora eu abri aqui, ó. Tem o David Beckman, que é um piloto que a gente já elogiava. Eu, Diogo Gomes, me lembro da gente falando dele Sim. aqui na Fórmula 3 europeia, Fórmula 3 que deixou de existir. Enfim, ficou em sexto nesse ano. Então também é um piloto que mostrou um braço numa equipe pequena na Fórmula 3. Enfim, é um talento para ser trabalhado aí também. Quem sabe, não dá para dizer que vai virar, ele ainda está muito cru, mas é um talento para ficar de olho, né? Eu vou confessar para você que você fala o nome do Diogo Gomes, meus olhos enchem de lágrimas Você aqui. fica, você fica com saudade, né? Fico Para saudade quem não disso. sabe, era um integrante do programa que nos abandonou, né? Eu ia falar que ele nos deixou, mas ele não, ele está vivo. Ele nos abandonou porque, enfim, entrou na faculdade, né? Quem não se perde na faculdade não tá vivo. Então ele foi E eu, viver. eu, eu tentei orquestrar o retorno dele no programa de 13 anos. Pô, aniversário do programa, aparece lá para gravar com a gente. Ele falou assim, cara, eu assisti só umas 2 corridas de Fórmula 1 esse ano. Foi viver, entrou na faculdade, se perdeu, né? São muitas coisas, mulheres, drogas, tudo isso. Ele se perdeu, não estou brincando, não. E a gente tentou ele na Super Live, inclusive. Né? Veio para Sim, Super Live, não quis também, acabou. aí, Passou, virou a página do automobilismo para ele. Automobilismo para ele é só um detalhe, que é o que devia ser para todo mundo. é isso, Fábio Campos. Nós estamos falando de Diogo Gomes, é que talvez. Por falar, já que nós falamos de Diogo Gomes, eu estou tentando também o Fábio Wilson participar de uma edição aí com a gente aí. Vamos ver se o Fábio Wilson também dá as caras aí. Esse Se está devendo. agenda. Esse está devendo. O Fábio Wilson está uma agenda corridíssima e tudo mais, de viagens internacionais. Se brincar, tá lá no Bahrein. Daqui a pouco a gente vê lá no Bahrein. Se bem que vai estar com torcida? Você tem informações? Se tem Não, torcida no Bahrein? não tem mais público esse ano, não.
Já descartaram nenhuma das 3 corridas da Fórmula 1 e 4 da Fórmula 2 vai ter público. Nenhuma. Então é isso, meus queridos apoiadores. Nós terminamos por aqui a Fórmula 2, mas tem MotoGP também. Nós vamos gravar na sequência. Nós vamos quebrar aqui para vocês. Só uma coisa, Raposo. Só Diga. uma coisa, que além da disputa pelo título, tem essa disputa por pontos na superlicença, né? O Ailton precisa, o Tsunoda é fundamental para ele, apesar dessa brecha que a FIA já abriu. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas o Schwartzman também, né? Os pontos que o Schwartzman conseguiu ou não vão somar para o ano que vem. Então, esses caras vão brigar de uma maneira ferrenha, mesmo se o Schumacher acontecer de na primeira prova ganhar, enfim, disparar para o campeonato, não vai haver o relaxamento que a gente vai ver agora na Fórmula 1. Né? Se bem que a Fórmula 1 vai ter a briga pelo terceiro colocado de equipes. Porque esses caras vão precisar de pontos para o futuro deles, então tem que ficar de olho nessa turma de cima aí da Fórmula 2 também, seu Thiago Raposo. Você me fez lembrar a pergunta. Eu falei aquela hora que eu tinha 2 perguntas, eu disfarcei porque eu tinha esquecido uma, mas agora você me fez lembrar. O que o senhor acha desse sistema de pontuação da superlicença? Pois essa pergunta vai estender o nosso podcast mais uma meia hora, se deixar, hein? Isso é um tema para discutir num outro programa? A gente pode discutir no meio da semana que vem, né? Teoricamente, rapaz, vou falar de uma maneira resumida, hein? Depois a gente pode voltar no assunto. Teoricamente. Pensa que é um Twitter aqui agora. Oi? Pensa que é um Twitter, que você tem que colocar só 100 e poucos caracteres. 280. 280. Não me faça sofrer o que eu sofro no Twitter, que eu tenho que editar Twitter todas as vezes que eu escrevo, porque eu sempre escrevo 282, 283, nunca consigo escrever 279. Eu tenho certeza que você escreve 500 e alguma coisa na primeira escrita, aí depois... não, isso lá atrás, quando era 140 era assim, mas agora já não é não. Mas resumidamente, Raposo, tuiteiramente, na teoria tem que ser feito. Né? Na teoria é bom porque você valoriza as categorias de base. Na prática, está se transformando nesse filtro de pilotos patrocinados. Então, há um efeito teórico e há um efeito prático. Né? Então, há coisas para serem ajustadas. Tudo resume, Raposo, no fato da Fórmula 1 só ter 20 carros. Há quantos anos a gente bate nessa tecla? Né? Lei da oferta e da procura. O dinheiro passa a valer e esses caras passam já a ter que ser, entre aspas, enganchados em mega corporações nas categorias de base. Então, teoricamente, tem que ter. Embora, se a gente pensar que se tivesse essa regra muitos anos atrás, a gente não teria visto o Raikkonen, a gente não teria visto o Verstappen, a gente não teria visto a maioria desses pilotos subirem. Schumacher. Né, o próprio Schumacher, bem lembrado. Então é uma discussão por isso que eu falo, é uma discussão bem longa, porque a gente tem que pesar, a gente pode ter até num café com velocidade. Olha a ideia, hein? Essa discussão não precisa ser... Isso é muito bom de pauta, isso é muito bom de pauta. Nós somos mestres da pauta. Mas a gente pode discutir isso com todos os nossos ouvintes, porque é uma discussão que pesa a Fórmula 1, pesa a categoria de base, pesa o lado financeiro, pesa trabalho de base, trabalho de formação de piloto. É uma discussão muito boa. Então é isso, meus lindos apoiadores. Nós encerramos aqui o programa da Fórmula 2. Já vamos começar o da MotoGP na sequência. Vou subir aqui já para vocês já irem assistindo. Se tiver alguém aí já na quarta-feira à noite assistindo, já saiba que já daqui a pouco tá saindo da MotoGP também. Isso. E é isso. Um abraço para vocês.